Olá, aqui é a Helga e este é um vídeo introdutório muito rápido para ajudar as pessoas que me dizem que meus vídeos são muito longos ou são muito lentos. Alguns também se queixam de que meus vídeos são muito rápidos. Então, eu gostaria de mostrar essa ferramenta do YouTube que nem todo mundo conhece. Vamos clicar em um vídeo meu. Indo aqui nessa rodinha, abre-se uma janela em que você verá aqui reprodução automática, anotações, aqui velocidade da reprodução normal. Clique em cima disto, aparecem 8 diferentes velocidades. Se você quer escutar qualquer vídeo do YouTube em uma velocidade maior do que a normal, você tem 4 diferentes velocidades. Se você acha que a pessoa que fala o faz muito rápido, você pode baixar a velocidade, diminuir a velocidade. Também é bastante útil essa ferramenta para aqueles que creem que os vídeos são muito longos, muito grandes. Se você, por exemplo, escuta a uma velocidade que é o dobro da normal, você vai poder ver aquele vídeo de 20 minutos, por exemplo, em 10 minutos. Então, é isso. Nada mais. Espero que este vídeo ajude a muitas pessoas. Olá, aqui é a Helga outra vez e hoje eu gostaria de falar sobre a eutanásia. Por que eu quero falar sobre a eutanásia? Porque não sei se no Brasil está havendo o que eu vejo ocorrer aqui na Espanha, atualmente, que me parece muito grave, que é uma tentativa de despenalização da eutanásia, regulação desse fim voluntário da morte, através, que está sendo como empurrado através dos meios de comunicação, através dos debates políticos, para que as pessoas aceitem com naturalidade o que até há pouco, e ainda hoje, segue sendo um absurdo, uma aberração. Eu sei que muita gente não concorda com essa minha afirmativa, mas é verdade também que uma grande maioria ainda não aceita com naturalidade esta regularização do fim voluntário da morte. É um tema polêmico, que os poderes, o quarto poder incluído, que é a imprensa, tenta fazer passar de uma forma palatável, de uma forma natural, de uma forma suave, através de eufemismos, que é o que eles sempre fazem, sempre tentam fazer com que as ideias que ainda não são bem aceitas passem pelos nossos crivos, utilizando uma linguagem suave, politicamente correta, amena. Então, para isso, eles inventaram, no caso do aborto, como se sabe, a expressão terminação ou interrupção voluntária da gravidez. Interrupção voluntária del embarazo. E, com relação à eutanásia, trouxeram também um eufemismo, que é a muerte digna, a morte digna. Não me perguntem que dignidade tem nesta ideia, porque realmente até hoje eu não vi a dignidade, eu vi só indignidade. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar para falar ao final, quais são os pontos que me deixam bastante preocupada com relação a essa despenalização, a essa regularização da eutanásia. E que se não está acontecendo no Brasil ainda, chegará. Com o tempo chegará, porque eu noto que no Brasil as coisas chegam um pouco atrasadas, mas chegam. Nós estamos numa época de globalização, né? Esse nome também, esse eufemismo também, para a tentativa de homogeneização de toda a cultura e legislação em todas as partes do mundo, através de um organismo central que é a ONU, né? A ONU manda as diretrizes legislativas para os parlamentos, de todos os países, e assim vai avançando numa agenda que
significa realmente um ataque a nossos valores mais básicos, como o valor da vida. Porque se você tem uma tentativa, uma insistência que parte da ONU, e quem está estudando sobre isso vê que não há como negar, parte da ONU, tentativa de acabar com a vida antes do seu nascimento, quer dizer, a vida do bebê na barriga da mãe, e a tentativa de acabar com a vida antes do seu fim natural, através dessa coisa chamada morte digna, que é, na verdade, a tal da eutanásia. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, que eu acho muito importante, sobre esses eufemismos que vêm sendo usados para que a gente consiga engolir ideias que não são culturalmente aceitas, tradicionalmente aceitas nas nossas sociedades. Chama a atenção que eles tenham que utilizar desses eufemismos. Por que não usar as palavras já tão conhecidas nossas? Essas palavras têm uma carga negativa muito grande, né? Aborto tem uma carga negativa, eutanásia também, você fica assustado. Primeira vez que eu vi uma constância nas notícias acerca da tal morte digna, que eu não sabia o que era, que eu fui ver na letra pequena das notícias dentro do jornal, aquilo ali eu vi que era eutanásia. E quer dizer, isso é muito assustador, ainda mais no contexto atual, e repito, vou falar mais na frente porque me preocupa tanto. Então, esse uso de eufemismos típico dos poderes quando querem impor uma ideia, né? Eu quero trazer aqui 2 exemplos disso, de 2 escritores que eu conheço, que eu li, que mostram a utilização desse subterfúgio, desse uso eufemístico das palavras, para fazer com que as ideias sejam aceitas, sejam absorvidas na sociedade. Então, um dos livros é este aqui, 1984, de George Orwell, em que o escritor inglês utiliza a ficção para falar de um mundo totalitário que ele previu, e hoje está na boca das pessoas esse livro, muita gente já leu no mundo inteiro, cita-se muito, e o que George Orwell criticou na linguagem dos poderes totalitários? Essa tentativa de fazer com que, com a mudança da linguagem, do uso da linguagem, do significado das palavras, as pessoas percam a sua liberdade de pensamento e a sua liberdade de expressão. Então, ele se refere a isso como a novolíngua. Então, esse é um livro que eu recomendo, muito interessante, muito ameno, não sei se é ameno, mas muito interessante, daqueles que você realmente começa a ler e não para. O outro livro que eu queria indicar é este, de Viktor Klemperer, La Lengua del Tercer Reich, a língua do Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, né? Então eu gostaria de ler também aqui uma parte, olha o que diz aqui a orelhinha do livro. Viktor Klemperer se dispunha a escrever a obra da sua vida, um estudo acerca da Ilustração Francesa, quando as leis raciais de Nuremberg lhe apartaram da sua cátedra, impedindo, entre outras coisas, o acesso às bibliotecas ou a posse dos livros que não fossem unicamente para os judeus. Bom, ele estava casado com uma mulher ária, uma mulher que não era judia, e por isso ele escapou. E pôde ter acesso aos livros em diretas maneiras, pelo fato de ser casado com essa mulher. Então, o que diz aqui? Ele começaria então, clandestina e incansavelmente, a redatar um diário no qual, ademais das anotações íntimas, ele constataria tudo aquilo que durante o Terceiro Reich lhe chamava a atenção
enquanto filólogo, porque ele era filólogo, ele era formado em letras, bom, para ser bem entendidos. Tinha formação no que se chama hoje de letras no Brasil, né? Faculdade de Letras. Ele era filólogo. E Klemperer observa como a língua do Terceiro Reich se apodera lentamente de todos os âmbitos públicos e privados, da política, da jurisprudência, da economia, da arte, da ciência, da escola, do esporte, da família, dos jardins de infância, dos quartos das crianças, né? Mediante a criação do universo simbólico e do uso dos recursos estilísticos, como a repetição das mensagens, a contínua e enfática alusão aos vocábulos sangue, terra e raça, a revalorização do passional em contradição, frente ao intelectual e a utilização do, entre aspas, irônico, entrecomilhado irônico, em expressões do tipo ciência judia. Quer dizer, quando iam falar do que fosse judio, eles colocavam como, entre aspas, para retirar a carga positiva da expressão. Então, o que aqui eu vejo com esse eufemismo que se utiliza hoje com a eutanásia? Isso, uma tentativa de fazer com que a gente aceite a eutanásia. E é muito corrente, continuando o que eu vinha dizendo, utilização distorcida das palavras por parte do poder. Então hoje você vê de tanto usar as palavras democracia, liberdade, justiça, a imprensa vai e os poderes vão minando a real significação dessas palavras e vão tirando exatamente a nossa liberdade, usando de forma equivocada a palavra liberdade. Vão retirando nossa justiça com o uso da palavra justiça e vão retirando as democracias com o uso da palavra democracia. Então tudo é democracia, né? Atos totalitários que nós vivemos hoje em dia, como intrusão das grandes empresas e corporações tecnológicas, como Google, Facebook e tantas outras, nas nossas vidas, isso é chamado de democracia. E a gente está vendo um monte de gente aí perder canal porque está falando coisas que não é desejado pelo sistema. Outro uso eufemístico de palavra, nós podemos ver na pedofilia. Esse é um tema demasiado delicado e já muita gente chamando atenção para isso. Estão querendo despenalizar, normalizar também a pedofilia. E veja bem como eles fazem, com o uso da linguagem também, com o uso eufemístico também. Eu vou ler aqui um artigo em espanhol, tentando, através da mudança do sentido das palavras, fazer-nos aceitar que a pedofilia não é uma coisa ruim. A palavra pederastia é apropriada para referir-se ao abuso sexual que se comete com crianças, e não pedofilia, ou sua variante paidofilia, que alude unicamente à atração erótica ou sexual que uma pessoa adulta sente por criança, ainda que não abuse delas. Então aí você vê que já a pedofilia é uma coisa boa, né? Quer dizer, ou não tão má, né? Já estão aí, a pedofilia sempre foi considerada uma aberração, sempre. Mas, mas não sempre. Nós sabemos que houve momentos históricos em que não era assim, e os defensores dessa normalização da pedofilia sempre recorrem a este fato histórico. Na Grécia Antiga. Agora bem, recentemente, podemos dizer assim,
E nos anos 70, houve também uma tentativa já de normalização da pedofilia. Veja bem, outro artigo aqui, pedofilia, inteligência francesa e progressia. Um artigo em espanhol também que eu encontrei. Em maio de 1977, o muito progressista diário francês Libération informa seus leitores da criação do FLIP, Frente de Liberação dos Pedófilos. Olha que coisa interessante. A primeira reunião do FLIP tem lugar nos locais do campus universitário de Jussieu, em Paris. Paris 6 e Paris 7. Está falando dos arrondissements, não? Os bairros. A plataforma reivindicativa do FLIP, criada nessa primeira reunião, firmava os seguintes pontos. 1. Combater a injustiça penal e propor uma reflexão crítica sobre a família e a escola baseada numa análise política da sexualidade entre menores e adultos. Olha, sexualidade entre menores e adultos. Unir-se à luta das crianças que querem mudar seu modo de vida e de todos aqueles grupos políticos que buscam estabelecer uma sociedade radicalmente nova, na qual a pederastia existisse livremente. Veja bem, 1977. 1977. Há quantos anos? 77, 87, 97, 2007, 2017. 42 anos já existia isto. E por trás disso aí, hein, você vai ver nomes de gente bastante conhecida nossa. Já verão. Terceiro ponto. Desenvolver uma cultura da pederastia que se expresse por um modo de vida novo e trabalhar para a emergência de uma arte nova. 4. Tomar a palavra dos órgãos de informação que lhe ofereçam os meios e pelas vias que se impõem. Olha aí, utilização dos meios de comunicação para normalizar a pedofilia. 1977, hein? Tomar a palavra, quinto ponto. Tomar a palavra nos órgãos de... Bom, esse eu já falei. Manifestar sua solidariedade com os pedófilos encarcerados ou vítimas da psiquiatria oficial. Segue o artigo. No dia 26 de janeiro de 1977, o não menos prestigioso diário Le Monde publicava o seguinte texto. Nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro deste ano de 1977, comparecerão ante os tribunais de Yvelines por atentado contra o pudor sem violência sobre menores de 15 anos, Bernard Dejaguet, Jean-Claude Gallion e Jean Burkhardt, que foram presos no outono do ano 73, quer dizer, 4 anos anteriores à data dessa notícia então publicada, e passaram já 3 anos na prisão preventiva. Uma detenção, quer dizer, uma prisão preventiva tão longa para instruir um simples assunto de costumes sexuais na qual as crianças não foram vítimas de nenhuma violência, senão que, pelo contrário, como declararam diante do juiz, foram consentidas. As crianças consentiram, né? Ainda que a justiça não lhes reconhece o direito ao consentimento, as crianças. Uma tão longa prisão, dizemos, nos parece escandalosa. Isso é um documento escrito por vários intelectuais. Depois eu vou dizer quem são os abaixo assinantes. Os culpados correm risco de ser condenados a uma grave pena de reclusão criminal, já seja por ter tido relações sexuais com menores, meninos e meninas, já seja por ter favorecido e fotografado seus jogos sexuais de crianças. Consideramos que aqui há uma desproporção manifesta de uma parte entre a qualificação de crime, que justifica uma severidade tal, e a natureza dos fatos reprovados, e por outra parte entre o caráter antiquado da lei e a realidade cotidiana de uma sociedade que tende a reconhecer nas crianças e nos adolescentes a existência de uma vida sexual. A lei francesa se contradiz quando reconhece a capacidade de discernimento de um menor de 13 ou 14 anos que pode julgar e condenar, enquanto que lhe nega essa mesma capacidade quando se trata da vida afetiva e sexual. 3 anos de prisão por umas carícias e uns beijos, basta! Não entenderíamos que o 29 de janeiro, que seria o dia do julgamento dessas 3 pessoas, Dejaguet,
Gallion e Burckhardt não recuperassem sua liberdade. Agora vejam quem foi que assinou essa cartinha aqui tão linda. Roland Barthes, conhecido de muitos. Simone de Beauvoir, Sartre. Bom, vários psiquiatras, vários psicólogos, certo? E 2 membros do governo francês, não sei se naquele momento ou depois, chamados Bernard Kouchner e Jack Lang. Quer dizer, você vê uma carta dessa escrita em 1977, já há 42 anos, tentando a normalização da pedofilia. Imaginem o que não existe hoje por aí e que os meios de comunicação não estão mostrando, porque também uma coisa, quando, ou estão mentindo acerca dessas notícias que vão repeticiamente passando pelos parlamentos, uma coisa é certa, os poderes também, quando eles não conseguem, através do eufemismo, impulsionar o que eles querem, eles começam a fazer, pegar e passar a pura e dura mentira ou omissão. Hoje nós estamos vivendo um tempo de fake news, né? Notícias falsas. Quer dizer, muitas vezes, coisas que estão sendo empurradas aí nos parlamentos chegam para a gente através de notícias falsas, né? Então, o cidadão tem que estar muito atento ao que esses políticos estão fazendo e tem também que ter o cuidado de ter a consciência de que os meios de comunicação trabalham com esses poderes usando de eufemismos para tentar passar-nos coisas que, de outro modo, nós não aceitaríamos. Voltando, então, à tentativa de despenalização, de normalização, de regulação da chamada morte digna, ou, não usemos de eufemismo, eutanásia. Com relação, porque que para mim é um tema importante, eu acho que deveria ser também para outros brasileiros. Aqui na Espanha nós temos um sistema de seguridade social, saúde, excelente, é um dos melhores do mundo. Mas está sendo atacado, digamos assim, é uma palavra dura, mas eu acho que é uma palavra bem utilizada, por essa entrada avassaladora de imigrantes no país. Esse é um tema também muito em voga hoje. Eu acho que muitos brasileiros sabem que na Europa, desde 2015, a Angela Merkel, que é realmente quem manda na Europa hoje, está abrindo as portas do continente para os imigrantes de uma maneira totalmente absurda, porque desregulada. E isso daí tem um peso sobre os países. Então, vamos ver. Por um lado, você tem uma quantidade enorme de imigrantes entrando no país com direito à sanidade pública. E, por outro lado, você tem uma sanidade pública que, naturalmente, é bem limitada em seu alcance. Não se pode dar tudo a todo mundo durante todo o tempo, principalmente se tem um monte de gente nova entrando no país, precisando daqueles serviços que foram desenhados para um número limitado de pessoas. Então, o que acontece? O que eu penso que vai acontecer no momento é que chega uma pessoa, se eu, ou pessoa minha, chega doente aos 70, 75 anos ao hospital, em determinadas condições e contextos, é provável, ou não é improvável, que o sistema que já está abarrotado acabe utilizando do subterfúgio da morte digna para diminuir o número de pessoas que devem continuar sendo atendidas pelo sistema. Então, o que nós teríamos aí, gente cujas vidas poderiam ser salvas e que não vai, talvez, haver muito empenho em salvar essas vidas. Uma pessoa muito idosa já, para quê? Por que não deixar que se termine sem nenhuma ajuda a vida de uma pessoa que
já tem 75, 80 anos e que está com uma doença grave. Agora, isso daí, você gostaria que acontecesse com você? Ou com seu pai, sua mãe, seu marido, seu irmão? Esse é um problema que, tarde ou cedo, repito, vai chegar no Brasil. O debate sobre a eutanásia. Estejamos atentos. Obrigada. Tchau.